O assunto deste vídeo é sódio em glicófitas, né? O que é o sódio? O sódio é um nutriente, né? Para algumas plantas, como as plantas glicófitas ou plantas natrofóbicas, o sódio pode ser utilizado como um micronutriente. Micronutrientes, aqueles nutrientes requeridos em pouquíssimas quantidades. Por outro lado, em plantas halófitas ou então natrofílicas, o sódio é requerido em grandes quantidades. Então, nesse caso, eu o classificaria como macronutriente. Ok? Então, alguns livros vão classificar o sódio como um nutriente benéfico e outros como um micronutriente, né? Então, eu trago esse vídeo e vejo esse vídeo como de alta relevância, por quê? Porque o sódio é pouco estudado e, com relação a vídeos, são poucos os vídeos que versam sobre o sódio. Então, essa é a importância deste vídeo. Então, nós vamos falar sobre sódio em glicófitas. Para o sódio, já esclarecemos o que é, mas o que são glicófitas? Glicófitas são plantas intolerantes ao sódio. São plantas que não gostam de sódio. No outro extremo, as glicófitas, nós temos as plantas halófitas, que são plantas que toleram altos níveis de salinidade, né? São plantas que crescem muito bem em ambientes com condutividade elétrica acima de 8 decímeis por metro, né? Lembrando que a condutividade elétrica, ela mede o acúmulo de sais, tanto em água, como em solo, como em solução nutritiva, ok? E aí nós temos outros dois termos, que são plantas natrofóbicas e plantas natrofílicas, né? Natro é sódio, fobia é medo. Então, plantas natrofóbicas são plantas que não gostam de sódio, né? E temos também plantas natrofílicas. Natro, sódio, filia, amizade. Então, plantas natrofílicas são plantas que amam o sódio, ok? Então, esclarecido esses termos que podem, a princípio, parecer estranhos, né? Vamos ao comportamento de sódio em glicófitas, né? E também podemos dizer que vamos ao comportamento de sódio em natrofóbicas. Inclusive, eu acho, né, já criticando o meu próprio vídeo, que o título desse vídeo deveria ser sódio em natrofóbicas. Só que eu utilizei glicófitas porque glicófitas e halófitas são termos mais difundidos na literatura do que natrofóbicas e natrofílicas, né? Então agora nós vamos passar a divulgar esses novos termos, natrofóbicas, natrofílicas, inclusive que eu acho termos mais adequados para eu estudar o sódio, né, do que glicófitas e halófitas, porque glicófitas e halófitas se refere à salinidade em geral. Natrofílicas e natrofóbicas se refere mais especificamente à salinidade relacionada ao sódio, né? Então, vamos adiante. Então, temos aí uma planta, né? Aí temos uma planta natrofóbica, como o tomate, o feijão, o arroz, o milho, né? Esses são exemplos de plantas natrofóbicas, aquelas que não gostam do sódio, né? A porção superior, essa porção verde, é a parte aérea dessas plantas. E a parte amarela, a parte inferior, é a raiz. Então, não estranhe se porventura ouvir a falar massa seca da parte aérea, massa seca da raiz, ou peso da parte aérea, ou peso da raiz, né? Bom, mas
O que eu quero mostrar aqui é que na raiz existe uma parte externa, uma parte interna, né? Como um corpo humano, ok? Então, a parte externa, a gente fala parte é, extraradicular. A parte interna, a gente fala parte intraradicular, ok? Né? Se eu seccionar a raiz, lá dentro eu vou ver que existem células. Existem células. E as células, assim como a raiz, assim como o corpo humano, tem uma parte que é interna e outra externa. A parte externa da célula vegetal é chamada de extracelular e a parte interna, intracelular. A parte extracelular a gente vai chamar aqui neste vídeo de apoplasto. E a parte intracelular chamaremos de citosol. Citosol, a parte intracelular, e apoplasto, a parte extracelular. Então vamos ampliar essa região, essa interface entre o apoplasto e o citosol para a gente ver o que lá, ampliando essa interface entre o apoplasto e o citosol, o que vemos? Vemos aí a membrana. E essa membrana, como é que se chama? Membrana plasmática. E o que é uma membrana plasmática para a célula vegetal? Uma espécie de um redoma, né, de vidro, ou uma campânula de vidro, que vai proteger a vida, vai proteger as organelas da célula. Né? Então, sobre essa membrana, né, nós temos diversas proteínas. Né? Lembrando para vocês que estou falando aqui de uma membrana plasmática de uma planta natrofóbica, de uma glicófita. Okay? Então, esses termos podem ser visualizados lá no início do vídeo. Então, nessa membrana aí temos diversas proteínas encaixadas ao longo dessa membrana. Então, aqui eu vou mostrar algumas dessas proteínas que são relacionadas com o fluxo de sódio através dessa membrana. Essa proteína, o que é? Essa proteína é um expulsador de sódio. Ele expulsa o sódio do citosol ao apoplasto, né? Então, esses expulsadores de sódio que estão ali encaixados na membrana, a gente chama de transportadores de sódio. Esse aí é um transportador antiporte sódio-próton. Próton é aquele H+, que vou mostrar daqui a pouco. Então, aqui, o que é que nós temos? Essa proteína aí que eu marquei aí em vermelho, ó, veja, essa aí é uma proteína quinase transmembrana, né, que tem como função ativar esse transportador de sódio. E aqui o que é que nós temos? Aí nós temos os transportadores de potássio, né? Vocês vão ver aqui como que esses transportadores aí podem ser utilizados pelo sódio para adentrar o citosol. E aqui nós temos a bomba de prótons, né? Essa bomba de prótons faz o quê? Ela transporta prótons. Uma bomba de água faz o quê? Transporta água. Bomba de prótons transporta o quê? Prótons. E aqui nós temos, por último, os canais de potássio. Se são canais de potássio, o que é que vai passar por esses canais? O próprio potássio. Então, por algum motivo, lá no apoplasto, houve altas concentrações de sódio. Isso pode acontecer naturalmente, né? Alguns ambientes, alguns solos, por causa do material de origem, já possuem altas concentrações de sódio, né? Mas pode ser alguma contaminação, ocorreu ali altas concentrações de sódio. Por alterações climáticas,
os solos podem vir a ter altas concentrações de sódio. Por aplicação de água de péssima qualidade, o solo pode vir a ter altas concentrações de sódio. Pelo uso da irrigação com água de péssima qualidade em ambientes onde a evapotranspiração é muito alta, o solo pode vir a ter altas quantidades de sódio, né? Se você aplicar algum fertilizante contaminado com sódio, o solo pode vir a ter altas quantidades de sódio. Então, por algum motivo, ali no apoplasto, né, que é a parte extracelular, não vou mais repetir essa explicação, você pode ter altas concentrações de sódio. Houve altas concentrações de sódio no apoplasto. Como que a planta percebe no citosol que lá no apoplasto houve altas concentrações de sódio? Através das oscilações de cálcio. As oscilações de cálcio, ou esse sinal do cálcio, né? Lembrando que o cálcio atua como sinalizador, né? Existem oscilações de cálcio para altas concentrações de sódio. Existem oscilações de cálcio para a presença de um fungo patogênico no apoplasto. Existem oscilações de cálcio para a presença de um fungo benéfico no apoplasto. Existem oscilações de cálcio para a presença de uma bactéria benéfica no apoplasto. Então, as oscilações de cálcio é como se fosse um ERG, né? Uma identidade de fator abiótico e fator biótico. Então, vejam que ali nós temos o transportador de potássio. Esse ACT e NSC são dois tipos de transportadores de potássio. O que eles vão fazer? Vão transportar potássio, né? Na verdade, eles deveriam transportar só o potássio. Só que se vocês observarem para o potássio, né? Potássio é esse K aqui, e observarem para o sódio, que é o sódio é esse Na+. Vocês vão ver que há uma semelhança entre esses dois nutrientes, né? Em termos da carga, os dois possuem carga positiva, né? E em termos de raio iônico, o raio iônico se aproxima. O do sódio é 0,35 nanômetros e o do potássio 0,33 nanômetros. Então, isso faz com que esses dois nutrientes, né, possam ser absorvidos pelos mesmos transportadores. Ou, em outras palavras, isso faz com que o sódio ele se camufle na forma de potássio e consiga adentrar o citosol utilizando os transportadores de potássio, né? E é assim que o sódio entra dentro da célula. Então, esse é o primeiro ponto aqui deste vídeo. Como é que o sódio vai entrar dentro da célula? Ele vai utilizar os transportadores de potássio e vai entrar dentro da célula. Então, esses transportadores de potássio, né, pegam o sódio, assim como pegam o potássio, né, e transportam esses dois nutrientes para dentro da célula, para o citosol, né? Só que, como vocês podem observar, né, está sendo transportado mais sódio do que o potássio. Por quê? Porque lá no apoplasto nós temos mais sódio do que potássio, né? E observem uma coisa interessante neste momento. Dentro da célula nós temos uma carga negativa, enquanto fora temos uma carga positiva, né? Isso é até mesmo pelos próprios cátions que estão lá fora, né? Então, eles proporcionam uma carga positiva fora da célula, e dentro da célula, uma carga negativa. Isso é muito importante para a absorção dos cátions, porque esses cátions são aqueles nutrientes de carga positiva
eles são atraídos para dentro da célula através dessa carga negativa. Então, isso permite a entrada desses nutrientes dentro da célula, que a gente chama de nutrientes catiônicos, né? Então, essa é a configuração normal da célula. Dentro, carga negativa, e fora, carga positiva. Então, isso gera dois polos. Dentro da célula, um polo negativo e fora da célula, um polo positivo. E a isso nós chamamos de polarização da membrana. Agora, se entrou sódio lá dentro da célula e o sódio tem carga positiva, o que vocês esperam que vai acontecer dentro da célula? Então, a carga ela vai se alterar. Nós passaremos a ter carga positiva dentro da célula e carga positiva fora da célula. Então, nesse momento aí, nós temos o que chamamos de despolarização da membrana. É um desequilíbrio dentro da célula. Isso não é bom para a célula vegetal, né? Não é bom para a planta. Então, o que a planta fará? Ela vai acionar a bomba de prótons, essa bomba de H+. Também ela é chamada de bomba protoadenosina trifosfatase. A planta vai acionar essa bomba. Para quê? Para tirar carga positiva dentro da célula de forma que ela possa voltar à sua configuração normal, que é carga negativa dentro da célula. Só que para essa bomba funcionar, essa bomba de prótons funcionar, ela precisa de energia. E de onde que a planta vai tirar energia? Do ATP. Então, como é que aparece o ATP? Você tem no início, quando ocorre a fotossíntese, a energia luminosa se associando ao dióxido de carbono e produzindo carboidratos, açúcares. Depois, esses açúcares pegam essa energia que eles captaram do Sol e guardam no ATP. E a planta vai utilizar essa energia luminosa que está ali armazenada no ATP, né? Então, essa bomba, para funcionar, é uma bomba. A bomba precisa de energia para funcionar. A sua casa, quando você não tem energia, não tem como funcionar a bomba que vai encher o tanque de água, né? Então, para essa bomba funcionar, precisa de energia. Então, o que ela faz? Ela quebra o ATP, né? Essa bomba quebra o ATP, e quando quebra o ATP, aí sai a energia que ela precisa para, então, bombear prótons do citosol para o apoplasto. Né? Bombeia os prótons lá. Então, próton é o quê? É um cátion da água de carga positiva. Né? Então, esse cátion, né? Cátion é íon de carga positiva, esse cátion foi jogado lá fora. Então, o que saiu dentro da célula? Carga positiva. Agora, imagina essa bomba trabalhando aí, gastando ATP tantas vezes. Será que essa carga positiva que saiu para o apoplasto, ela vai conseguir fazer com que a planta volte a polarizar a sua membrana, volte a ter carga negativa dentro da célula? Não, não vai, porque o sódio ele continua entrando dentro da célula, né? Trazendo cada vez mais cargas positivas para dentro da célula, né? Então isso aí nada mais é do que um dispêndio de energia. A planta só gasta energia à toa. Gasta energia à toa e lá dentro da célula vai continuar positivo e fora positivo. Então o que isso vai levar? À diminuição do crescimento, né, da planta. Então, a planta vai apresentar baixa massa seca da parte aérea, baixa massa seca da raiz, pequeno volume radicular. Vai ser uma planta raquítica, mas não pela deficiência de fósforo, porque a planta não vai apresentar coloração roxa, mas pela toxidez pelo sódio, né? Porque vejam vocês, o sódio, ele não para de entrar ali.
para adentrar dentro da célula. E a planta vai continuar bombeando prótons através da bomba de prótons e só gastando energia. Então, como esse bombeamento de prótons para o apoplasto não resolveu o problema de carga lá dentro da célula, o que vai acontecer? Essas organelas vão se reunir e vão se atentar mais ao sinal do caos. Uma dessas organelas vai dizer, olha, pessoal, nós tivemos aqui um sinal de cálcio. Alguém foi ler a proteína SOS3, foi lá ler esse cálcio, esse sinal de cálcio. Aí a proteína SOS3, ela vai dizer, epa, gente, eu esqueci de ler esse sinal de cálcio. Então as outras, vai lá ver, porque a coisa aqui dentro está ficando feia, né? Então essa proteína SOS3 vem aqui e se acopla aquele sinal do caos. Essa proteína SOS3, ela diz, gente, o problema aqui não é o próton, não é a gente bombear prótons para fora. O nosso problema aqui é o excesso de sódio que está lá fora, né? Então o sódio está entrando muito sódio aqui dentro do citosol, né? Esse sistema SOS3, ele é um sistema que vai manter a homeostase iônica em condições de alta salinidade, né? Então, vocês vão ver aqui, esse sistema é composto de 3 proteínas, SOS3, SOS2, SOS1, né? Então, essa proteína SOS3, ela vai à proteína SOS2 e fosforila essa proteína, né? Quando fosforila, ela diz o seguinte para essa proteína SOS3, ative a proteína SOS1. Então ela fala para a proteína SOS1, meu amigo, você tem que tirar o sódio que está aqui dentro da célula, tem que expulsar o sódio que está no citosol, né? Então essa proteína SOS1, né, que foi ativada pela proteína quinase transmembrana SOS2, né, ela vai expulsar o sódio. Só que para expulsar o sódio, né, ela precisa de energia, né? Vocês lembram, a energia luminosa foi o ATP. E do ATP, essa energia luminosa foi a bomba de próton. E essa bomba, ao bombear próton, ela transferiu a energia do ATP para o próton. Então aí nós temos no próton, esse H+, temos a energia, né, que se chama força protomotriz, que é essa força que vai expulsar o sódio de dentro da célula. Então, como é que isso funciona? Então, o sódio se liga ali, é atraído para o transportador SOS1, né? E aí, essa energia protomotriz vai ali nesse transportador e desloca esse transportador, né? E desloca o sódio para o apoplasto. Então aí expulsou o sódio, né? Expulsou o sódio do citosol. Só que o que vocês esperam? O sódio saiu, ele está onde? Está lá no apoplasto, está ali no solo, está ali na solução nutritiva. O sódio não saiu do apoplasto, não saiu ali do solo, né? Ele saiu do citosol para o apoplasto. E se foi para o apoplasto, o sódio ficou ali na solução nutritiva ou ficou ali no solo, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai voltar a adentrar o citosol. O sódio vai entrar de novo. Então, esse transportador SOS1 vai expulsar de novo o sódio utilizando a força protomotriz e o sódio vai entrar de novo no citosol utilizando o transportador de potássio. Esse transportador SOS1 vai expulsar de novo o sódio para o apoplasto e o sódio que está no apoplasto vai entrar novamente pelos transportadores de potássio para o citosol.
E, de novo, esse transportador vai expulsar o sódio propoplástico e o sódio vai entrar, de novo, pelos transportadores de potássio. Então, enquanto a gente não fizer um manejo aí para remover o sódio ali do solo, o sódio vai continuar a entrar dentro da célula. E o que é isso? Isso chama-se ciclo fútil. E eu aqui, particularmente, chamo também de ciclo inútil, porque a planta vai gastar o ATP nessa bomba de prótons, gera prótons ali, esses prótons expulsam sódio e o sódio entra lá de novo. Então, isso vai fazer com que falte energia para a planta crescer. Como consequência, nós vamos ter uma planta aí raquítica, né? Uma planta com baixa massa seca da parte aérea, com baixo peso seco da parte aérea, com baixo peso seco da raiz, tendo baixo acúmulo de matéria seca, essa planta, ela também não vai produzir muito grão, não vai produzir muito tomate, né? Então teremos um sistema pouco produtivo. Então a planta ela percebe que mesmo expulsando o sódio do citosol para o apoplástico, não resolveu o problema do sódio, né? Ou seja, dentro da célula a carga continua sendo positiva, né? Não voltou a ser negativa, né? Então a coisa não está muito boa para a célula vegetal, para a planta. Então o que ela faz? Já que eu tirei o sódio e não resolvi o problema, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o potássio. Então a planta vai agora utilizar aqui os canais de potássio. Vejam onde está a seta ali. Então, a célula vegetal vai abrir esses canais de potássio e o potássio vai ser retirado dentro da célula para fora. Vai ser expulso, assim como foi expulso o sódio, na tentativa de restabelecer a carga negativa ali dentro da célula. Só que isso também não vai resolver. O que vai acontecer? A situação para a planta vai piorar. Então, o que a célula vegetal vai ter? Vai ter uma baixa razão potássio-sódio. Ou seja, vai ter menos potássio que sódio. Só que uma planta natrofóbica, né? Uma planta que não gosta de sódio, ela só pode acumular mais matéria seca, só pode crescer mais, só pode ser mais produtiva tendo mais potássio. Se ela não gosta de sódio, então ela vai ter um bom desempenho na presença do potássio. Isso é diferente das plantas natrofílicas, como a espinafre, a beterraba açucareira, a algaroba, a triplex numularia, que essas plantas natrofílicas, elas, para acumular mais matéria seca, elas vão utilizar o sódio. Se você der potássio para elas, você vai prejudicar o acúmulo de matéria seca nessas plantas. Então, para as plantas natrofílicas, você precisa fornecer mais sódio que potássio. Nas plantas natrofóbicas, você precisa fornecer mais potássio que sódio para ter alto rendimento, para produzir mais. Outro fato importante aqui, que vocês têm que notar, é que enquanto os nutrientes de carga positiva, que são os cátions, eles entram dentro da célula, né, atraídos pela carga negativa das células, os nutrientes aniônicos, que são os ânions, que são aqueles nutrientes de carga negativa, eles são repelidos pela carga negativa que está lá dentro da célula. Então, o que acontece? Para esses nutrientes, para os ânions entrarem dentro da célula, eles precisam da força do H+, da força do próton, né? Que é chamada da força protomotriz. Só que nesse momento, essa força protomotriz, esse H+, ele está sendo utilizado onde? Está sendo utilizado no transportador SOS1, né? Então, essa energia está sendo gasta aí no teletransportador SOS1 para fazer o quê? Para expulsar o sódio do citosol. Então, isso faz com que falte força protomotriz para absorção de
ânions. Ânions, quais são esses ânions? Você tem o nitrato, que é nitrogênio, tem o de hidrogênio fosfato, que é fósforo. Então, você tem dois macronutrientes aí sendo prejudicada a sua absorção, né? Então, quando eu digo sendo prejudicado a absorção, sendo prejudicado esse suprimento de macronutrientes na planta. O que isso vai levar? Com o desenrolar aí do ciclo de vida da planta, essa planta pode apresentar deficiência de nitrogênio e de fósforo, como consequência da toxidez ocasionada pelo sódio, né? Como consequência desse ciclo fútil, desse ciclo inútil, né? Portanto, vocês se atentarem a isso, né? Porque a toxidez de sódio vai afetar a absorção, vai prejudicar a absorção de outros nutrientes, principalmente desses dois macronutrientes que são importantíssimos aí para o crescimento vegetal, porque o próprio fósforo que estamos falando aí, ele está presente nesse ATP aí, que é uma forma da planta armazenar a energia que depois usa na bomba de prótons, né? Essas proteínas que eu falei para vocês aí na membrana, elas têm o quê? Tem um nitrogênio. Então, se falta nitrogênio no citosol, vai faltar proteína. Então, a planta já fez de tudo, bombeou prótons, não resolveu o problema da carga dentro da célula, tirou o sódio, não resolveu o problema da carga positiva dentro da célula, tirou o potássio, não resolveu o problema de carga negativa dentro da célula. Então, essas organelas, elas se reúnem e voltam a elaborar outras estratégias. Então, elas pensam o seguinte: já que a pessoa que está nos cultivando não removeu o sódio ali do solo, não removeu o sódio da solução nutritiva, né? A única opção que a gente tem aqui para a gente produzir aí o grão, né, para a gente perpetuar a nossa espécie, é fazer o quê? É tentar acumular esse sódio dentro do vacúolo. Então, as organelas então acionam um transportador que está ali na membrana do vacúolo, né? Essa membrana do vacúolo chama-se tonoplasto. Esse transportador chama-se NHX, para esse transportador armazenar o sódio lá no interior do vacúolo, né? Então, esse NHX é um colocador de sódio no vacúolo, né? Então, esse transportador NHX, como funciona? Ele funciona também da mesma forma que o transportador SOS1. Então, esse transportador NHX, ele é um transportador antiporto sódio-próton. Esse transportador vai utilizar da força protomotriz para colocar o sódio dentro do vapor. Então, aí o sódio, com a energia do próton, ele é armazenado dentro do vapor. Okay? Só que vejam só que nós só temos aí apenas um único transportador nessa membrana do vacúolo, que é o tonoplasto, né? Temos um único transportador. Esse processo vai ser um processo muito lento, que não vai conseguir rapidamente guardar esse sódio ali dentro do vacúolo. Porque o sódio entra de forma muito rápida dentro da célula. Então, o que teria que haver ali no tonoplasto? Teria que haver mais transportador GNHX para se armazenar mais sódio de forma mais rápida, né? De forma que esse sódio seja retirado ali do citosol, e quando ele é retirado dentro do citosol e armazenado no vacúolo, ele também é retirado lá do solo, lá do apoplasto, lá da solução nutritiva. Então, é retirado e armazenado no vacúolo. Então, o que os cientistas aí pensaram? Pensaram o seguinte: se a gente aumentar a quantidade desses transportadores no tonoplasto, a gente consegue retirar o sódio do citosol, e retirando do citosol, armazenando no vacúolo, também estamos retirando do apoplasto, né? Então, o que fizeram? Eles, através de engenharia genética, né, pusemos mais transportador GNHX ali na membrana do vacúolo,
Então, imaginem vocês, agora eu tenho um transportador. Se eu passo a colocar 20 transportadores, o que vai acontecer? Vou conseguir armazenar de uma única vez 20 sódio, enquanto antes eu armazenava só um. Então, essa estratégia foi a estratégia que fez com que tomate, milho e arroz, que eram plantas que antes não conseguiam ser cultivadas perímetros irrigados, no semiárido, usualmente com 50 a 100 milimolares de sódio, uma quantidade muito grande de sódio, né? Hoje já conseguem ser cultivadas essas plantas natrofóbicas, né? Tomate, feijão, em solos com até 200 milimolares de sódio, em ambientes do semiárido com 2 vezes mais sódio, né? Então, vejam, a importância dessa tecnologia aí de acúmulo de sódio na planta não se restringe só à própria proteção da planta. Essa tecnologia aí de acúmulo de sódio no vacúolo, o que ela representa? Representa plantas com capacidade de extrair o sódio do solo, né? Então, essas plantas vão acumular esse sódio no vacúolo, né? Não vai haver, nesse caso, o ciclo fútil de sódio. O ciclo fútil de sódio ele é cortado, então já não há mais gasto de energia para expulsar o sódio do citosol. Esse sódio é acumulado no vacúolo. Esse sódio acumulado ali no vacúolo, se esse sódio for deslocado lá para a parte aérea da planta, animais como os ovinos, os bovinos, podem, ao se alimentar da planta, já ter diretamente ali a suplementação de sódio, né? Então não precisa você fornecer sal no coxo para esses animais, né? Então você aí teria uma espécie de uma integração lavoura-pecuária controlando, resolvendo esses problemas da sodicidade em solos, né? Quando você colocaria a planta extraindo o sódio do solo, né? Ao mesmo tempo que você produz, e esse sódio que se acumularia na parte aérea seria um suplemento para os animais que precisam de sódio para o seu normal crescimento. E não há para onde fugir, porque a crosta terrestre ela possui 2,8% de sódio, enquanto que de potássio é 2,6%.